Vamos então à palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9. Eu vou falar sobre coisas caras, aquilo que importa. Geralmente aquilo que importa é caro. Não é? Ontem eu estava falando sobre isso com um casal assim, de jovens, eles dizendo, lá de São João, dizendo que vão casar. Aí eu disse que era a coisa mais cara que uma pessoa poderia fazer, comprar, adquirir, ter. Eles, como assim? Eu digo, rapaz, fiquei 3 anos, ainda não terminei de pagar, não, estou pagando. Né? A gente paga até o fim, não? É até que a morte separa, tem uma dívida ali. Tá ligado? Mas tudo que importa é caro. Agora, se você for atrás de um produto barato, qualquer coisa, lhe distrai também, né? Só não resolve a sua questão. Vamos falar de coisas caras. E eu queria falar hoje, especificamente, sobre tesouro e pérolas. Tesouro e pérola. Certo? E eu quero começar dizendo que vale a pena você largar tudo por Jesus. Vale a pena você pagar qualquer preço para ter Jesus. Entrar numa igreja é fácil. Ser membro de uma igreja é fácil. Mas é o menor preço que você paga para ter Jesus. É estar em uma igreja. É o primeiro passo que você dá para chegar aí, para conquistar aquele por quem você foi conquistado. Amém? A quem você pertence. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Vocês estão realmente dispostos a ouvir o que eu tenho para ministrar? Bom, eu quero começar dizendo, irmãos, que todos nós estamos buscando alguma coisa, sempre. Desde que nascemos. Uma criança que não sabe de nada. Opa, seja bem-vindo também, ali, ó, esqueci, não vi. Uma criança que não sabe de nada, recém-nascida, ela não sabe de nada. Mas ela, quando ela chora, ela está buscando alguma coisa. Talvez o cuidado da mãe, talvez alimento, proteção, alguma coisa. E nós passamos a vida inteira buscando alguma coisa. Desde a primeira respiração até a última. Dentre as muitas coisas que todos nós buscamos, procuramos, necessitamos de segurança. Amém? Seja segurança financeira, seja segurança em um relacionamento. É coisa terrível você estar em um relacionamento sem se sentir seguro. Você sofre e faz a outra pessoa que está contigo sofrer. A gente precisa ter segurança. E ontem eu falei sobre identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho essa segurança. Por quê? Porque eu não sei o meu valor. Eu não sei quem eu sou. Então eu sou uma pessoa insegura. Bom, nós buscamos relacionamentos plenos, buscamos sucesso profissional, ministerial, porque olhamos a vida de outros e achamos assim, rapaz, sucesso é aqui. Mas é uma visão equivocada. Sabe o que é sucesso? É você cumprir a sua carreira. É você cumprir cabalmente a sua carreira. Completar a sua carreira. Manter-se firme na fé do Senhor até o fim. Não importa se o Senhor te deu você é um ministro, mas aí à vista dos outros você pode ser um ministro medíocre. Porque você não tem muitos seguidores, muitos discípulos. O mais sucesso é você fazer aquilo que Ele determinou para você.
Sucesso é isso. É você conseguir superar a si mesmo para agradar, negar-se a si mesmo para se tornar discípulo dele. É pagar o preço para ter ele contigo. Isso é sucesso. E é um sucesso que não acaba aqui. É para agora e é para depois. Amém? Glória a Deus. O negócio fechou aqui. Bom, muitas pessoas gastam anos e anos de estudos, né, para conseguir chegar a ter uma função, ou ter um trabalho, alguma coisa, ter de alguma forma, né, assim, vamos dizer, ter como vencer na vida, vamos simplificar assim. Então gastamos anos de estudo, abrimos mão de tempo livre. Tem gente que deixa de comer certas coisas. Paulo mesmo disse, tem uns que deixam aí de comer certas coisas, deixam de fazer certas coisas por causa de um prêmio natural, uma conquista natural. Amém, queridos? Pessoas fazem sacrifício porque elas buscam alguma coisa. Pessoas se privam de muitos objetivos porque estão buscando alguma coisa. E aí o resto fica em segundo plano. Muitas vezes, na busca daquilo que não temos, esquecemos de valorizar o que o Senhor já nos deu. Esquecemos de guardar o que o Senhor nos deu. E é aí onde está a faceta daquela expressão que todo mundo diz aí, que está na Bíblia, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida. Né? Amém? Então, quer dizer, todo mundo está buscando alguma coisa. Mas, às vezes, a gente esquece do que a gente tem. Eu vi o Cláudio lá falando sobre a comparação que ele fez lá, sobre a Ana e a Penina. Né? Ana e Penina. Uma queria o amor do esposo e tinha filhos. Mas não era amada. A outra não tinha filhos, mas tinha o amor do esposo. Né? Depois vocês veem essa história lá. Mas não é, eu só quis citar aqui para você entender que nem sempre a gente valoriza o que a gente tem. A gente expressa o que a gente tem. A gente esquece de ser grato pelo que a gente já conquistou. Porque a gente quer muito alguma coisa que o outro tem. O Senhor nos dá coisas que aos olhos de outras pessoas são coisas valiosas. E isso acontece com todo mundo. Assim como você esquece o que você tem e poderia estar produzindo para o rei. Tem gente olhando para a sua vida e dizendo, eu queria ser como ele. Você expressa o que tem e olha para a vida de um outro e diz, eu queria ser como o fulano. Quem está entendendo? Esse eu chamo de loucura da nossa busca incessante. Todo mundo quer buscar, quer achar alguma coisa. Enquanto a palavra de Deus nos oferece algo, coisas superiores, grandes, importantes. Amém? Pronto. Bom, eu quero que eu quero começar aqui, bater forte é o seguinte, irmãos. O Senhor Jesus, Ele não escondeu de ninguém o custo, o preço, o valor que cada um de nós teríamos que pagar para seguir. Eu estou falando para seguir Ele de verdade. Não estou falando sobre você estar aqui. Não estou falando sobre você se informar a respeito de Cristo. Isso não salva ninguém. Tem muito teólogo aí que vai para o inferno. São os caras que têm mais informação de Jesus, mas não tem nada a ver. O caráter do sujeito é ruim. Vocês estão entendendo? Não se trata de estar bem informado a respeito de Cristo. Se trata de conhecer, ser conhecido dele e seguir, cumprindo as exigências que ele faz para que nos tornemos discípulos. Ele sempre disse aos seus discípulos as exigências que ele tinha, a condição que ele tinha, né? E aí a pergunta é, o que faz valer a pena? Se ele tem umas exigências tão loucas como essa, tem gente aí que chama os outros para vamos conquistar uma cidade, vamos juntar exército aqui para a gente lucrar. A gente vê as histórias bíblicas aí. Jesus chega chamando você para ir morrer. Não é não? Se você quer ser meu discípulo, faça o que eu estou fazendo. Negue a si mesmo,
toma a sua cruz e venha morrer da forma mais trágica, mais horrenda que existe. Venha morrer, venha se tornar um espetáculo, um escândalo para o mundo. Mundo que corre atrás de conquistas naturais, que nunca entendeu o verdadeiro valor da vida. Bom, se formos em Mateus capítulo 13, se olharmos só do versículo 44 ao 46, vai dizer que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. O homem escondeu lá, o homem o encontrou lá, e em sua alegria ele foi, vendeu o que tinha, comprou aquele tesouro do campo que ele achou. Ele praticamente tropeçou naquilo, ele não estava procurando. E aí a parte B diz que o reino dos céus é talvez semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Esse segundo procura uma coisa, né? E ele encontra uma pérola de grande valor. E aí ele foi também, fez o mesmo, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ele sabia que o valor dela ia cobrir os valores de tudo que ele vendeu para adquiri-la. Amém? Tem uma coisa nessa busca. Todo mundo está buscando alguma coisa natural. Mas quando falamos de buscar a Jesus, existem dois tipos que se destacam nessa busca do Senhor. O primeiro que eu quero falar é sobre os que buscam a Jesus, querendo preservar aquilo que já pertence a si, né? Aquilo que é valioso para si. Então a pessoa quer buscar a Jesus para preservar algo que ela não quer perder. Há outro tipo de gente. Esse tipo de gente é o que eles chamam, o mundo chama de louco, de doido. Porque não tem um incentivo para ele buscar Jesus. E ele busca da mesma forma. Não para preservar algo que tem, mas busca Jesus para se preservar em Jesus. É diferente. Se eu busco Jesus para preservar algo que eu tenho, meu interesse, a minha motivação é preservar aquilo que eu tenho. Mas se eu busco a Jesus para si, para que eu me preserve nele, é outra coisa. Esse segundo caso aí, a pessoa entendeu que é necessário ser achado nele. Amém? Você lembra a história do Jairo? Quem lembra a história do Jairo? Quem era Jairo? Pode gritar para mim, que eu trouxe um aparelhinho. Jairo era a profissão dele. O que ele era? O título dele era o que? Você lembra? Chefe da sinagoga. Não era o pessoal da sinagoga que dizia que Jesus era endemoniado, que expulsava o demônio pelo Zebul? Não era esse pessoal que perseguia Jesus onde ia? Agora preste atenção. Já é esse tipo, primeiro que eu falei. Ele queria preservar a vida da filha dele. Amém? Mas entenda, a filha dele era outra filha. Ele queria preservar, era o futuro dele. Não era só a filha, mas era o futuro, era a filha única. Se ela morresse ali, acabou a história do Jairo, acabou tudo. A história da existência do Jairo ia acabar ali. Vocês estão entendendo? Chegou um momento em que ele teve que analisar o seguinte: eu sou o chefe dessa sinagoga, essa gente que fica jogando pedra no Jesus, mas a minha situação, só quem pode resolver é Jesus. E ele vai e fala com os amigos dele, diz: rapaz, eu vou atrás desse homem. Quem? O Jesus? Vou atrás dele. Mas você está louco? Eu imagino, né, a cúpula, porque se ele era o chefe da sinagoga. Já tu está doido, irmão? Vai não, eu vou. A vida da minha filha vale mais do que esse título e essa função que eu tenho. Eu vou. Ele entrou em crise consigo, porque Jesus era o cara que eles perseguiam e atacavam. Cara, ele chega diante de Jesus publicamente. Jesus não andava sozinho, não. Era uma multidão que andava atrás de Jesus. Ele se ajoelha. Meu irmão, você está louco? Lembra dos amigos de Daniel? Quem lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que eles foram jogados lá na fornalha?
Porque o rei tinha dito que tinha que se dobrar diante da estátua quando a buzina soasse. Ele disse: não, esse joelho aqui só se dobra diante do nosso Deus. Se o Senhor quiser nos livrar, ele nos livre. Porque, sei lá, vai jogar a gente na fome, ele pode jogar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livre. Um judeu convicto de sua fé não dobra o joelho de quem quer que seja. Já ele dobrou o joelho dele para o cara que era o mais difamado, era o perseguido. Vocês estão entendendo? Era o inimigo da fé judaica. Ele fez isso publicamente. Ele pediu: por favor, venha à minha casa para livrar minha filha da morte, por favor. Jesus falou: eu vou, vamos embora. Aí eles estão saindo. Aí começa a história da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue vem, pá, pega no talento de Jesus ali. Parou, alguém me tocou aquela história toda que você já conhece. Você sabe quando a gente começa a se humilhar diante de Deus? A fé do Senhor, ela não caminha com tudo que você tem. Você tem que deixar fora essas bagagens que você tem. Título de chefe de sinagoga, que anda, sabe, olhando os outros, de cima para baixo. Você está louco, irmão? As experiências que você tem com a palavra de Deus, é bom conhecer a palavra, sim ou não? Você acha que o chefe da sinagoga não conhece a palavra, não? Mas ele teve que jogar isso tudo por terra. Isso fazia parte da natureza dele. Ele teve que se dobrar. E o pior, depois que ele se dobrou, ele teve que ser testado e aprovado. Porque ele poderia simplesmente dizer: Jesus, o senhor não está sendo educado, o senhor estava indo comigo, a minha filha está precisando, eu estou desesperado, o senhor vai parar para saber quem foi que lhe tocou, por favor, mestre. Ele poderia questionar Jesus, ele não questionou. Ou ele poderia dizer para aquela mulher: ô senhora, tem a educação, eu cheguei primeiro, não é? Vem atrapalhar meu negócio, rapaz, deixa para depois. Bora, Jesus, depois eu converso com essa mulher aí. Vocês estão entendendo? Até por questão de aflição, porque assim, ele paga um preço muito alto para ir lá e publicamente se humilhar diante de Jesus. Mas na hora que ele se humilha, ele diz: opa, Jesus está indo comigo. Aí vem a outra prova, que é ficar calado e quieto e alguém tocou em Jesus. Isso é o fim para Jairo. Aí tudo bem. Quando termina toda aquela história da mulher do sangue, Jesus: vamos embora, Jairo. Aí os amigos: bem, não molestes mais o mestre, a tua filha morreu. Perto dele, mas não. Ali era para ele simplesmente declarar: eu já perdi tudo mesmo. Simplesmente pegava ruim e ignorava. Agora perdi meu título, perdi tudo, e a minha filha também eu perdi tudo. Vocês estão entendendo? Nesse momento Jesus fala assim: não tenha medo não, tenha fé, vamos embora. Não tenha medo junto com a fé, tenha só a fé, vamos, não temas, creia. Aí chega lá na casa, a menina está morta, estava ou não estava? Jesus chegou e mandou o pessoal sair. Sai todo mundo aí, o pessoal, os pais, e o Pedro, o Tiago e o João. O pessoal estava acostumado a ver coisas grandiosas. E foi lá e ressuscitou a filha do Jairo. Valeu a pena Jairo abrir mão de tudo o que ele tinha e o que ele era, para ter o que ele precisava? Então, a filha dele vale mais do que o que ele possui, em termos morais e financeiros, sim ou não? Um filho vale mais do que isso, sim ou não? Pois é, só tem uma coisa que vale mais do que um filho: é a sua própria vida. Aos olhos do Senhor. A nossa intenção é salvar a filha, no caso dele é salvar a filha, tal. Mas nem que nós sabemos como continua essa história. A gente sabe que ele entregou tudo para preservar a vida da filha dele. Amém? Diferentemente de Paulo. Paulo, ele é uma espécie de advogado, era um doutor da lei.
Ele foi ensinado pelo melhor que existia no mundo, na época dele. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Número 1. Ele era aluno do número 1. Vocês estão entendendo? E o texto que eu li, ele diz, não, eu considero tudo como Pedro. Por quê? Porque tem algo mais importante do que tudo que eu tenho. Cai bem na história do reino, né? Aquela parábola que a gente leu aí. Sim ou não? Irmãos, eu quero que vocês percebam a seguinte questão aqui. Por que Jairo buscou a Jesus para preservar a vida da filha dele, mas não buscou a Jesus para preservar a própria vida dele? Será que nós ainda não entendemos que o poder da morte e da vida estão na mão do Senhor? Que a sua vida está na mão do Senhor? Que Ele tem poder de julgar, de condenar ou de absolver? Quem falou isso para Jesus foi Pilatos, né? Ou foi Herodes, não sei. Começou a questionar lá. Jesus ficou como uma ovelha muda, não respondia nada. Aí o inquisidor lá perguntou: tu não sabe que eu tenho poder para te livrar, para te matar? Não vai responder nada não? Aí Jesus disse: não, você tem esse poder aí porque alguém que está acima de você deu. Mas o seu pecado é maior do que aqueles que me entregaram a você. Tem mais pecado do que ele. Entenderam? Irmãos, o ponto é, você e eu estamos dispostos a entregarmos tudo que somos, tudo que temos, para ter Jesus. Esqueça essa fachada, né? Pastor, mas eu já vivo com Jesus há 30 anos, há 21 anos. Não, eu não estou falando que você não viva com Jesus, estou falando da forma de relacionamento que você tem tido com Ele. Entende? Quem está entendendo? É bom estar na igreja, mas melhor é estar nele. Não diz fala, ser encontrado nele. Irmãos, nós precisamos aprender a entregar tudo. Pois Jesus é o nosso valor maior. Amém? E a primeira coisa que as parábolas falam para nós, elas nos ensinam o seguinte: o valor do rei está embutido na pessoa de Jesus, para se entender, né? Está personificado ali em Cristo. Então, tanto o homem do campo, que achou lá um tesouro, ele praticamente tropeçou em cima daquilo. Ele não estava procurando nada, estava no campo. Ele achou aquilo lá, escondeu, foi lá, vendeu o que precisava e comprou aquele terreno para ter aquilo lá. Ou seja, ele achou uma forma legal de tomar posse daquilo. Mas ele teve que vender tudo que possuía para comprar o outro terreno onde estava lá o tesouro. Amém? O que você vendeu? O que você entregou? Porque assim, as pessoas estão enganando umas às outras com essa conversinha de levanta a mão aí e confessa Jesus e ser salvo. Só porque lá em Romanos 10, 9:10, diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Sim. Só que o pessoal dá uma volta, né? Essa segunda parte aqui é crer com o coração. Que crer com o coração é onde está a situação aqui de você abrir mão de tudo que você tem e de tudo que você é. Eu estou falando tudo. Não é 99%, é tudo. Pensa aí no nível de valor que tem em seu coração, seu filho. A filha de Jairo, você sabe quanto que ela valia para ele. Agora, você que tem filho, quanto é que vale o seu filho? Já entregou a Jesus? Empresa?
pertence. É porque Jesus disse o seguinte: se você amar mais a qualquer coisinha dessa dele que a mim, você não tem dignidade nenhuma para ser meu discípulo. Eu digo para você que você jamais vai seguir Jesus direito enquanto você estiver ele fazendo sua vida. Se de fato, de verdade, você ama Jesus, você precisa entender que ele tem que ser o primeiro. Amém? Bom, o homem do campo, ele tropeçou naquela bênção, né? Já o negócio antes de pérolas foi algo consciente. Ele estava procurando uma pérola de valor, ele achou. Ele foi lá, vendeu tudo que possuía e veio para adquirir aquela pérola de grande valor. É uma questão racional. Se eu tenho 1000 pérolas, e eu sei que se eu vender essas 1000 pérolas, eu vou adquirir uma que vale o dobro do valor que eu conseguiria vendendo as minhas 1000 pérolas, eu vou conseguir, eu vou fazer isso com certeza. É lucro para mim. Eu vou ser o portador, o dono de uma pérola de valor. Valor maior. Tudo que você tem que ser entregue por ele. É assim, irmão. Eu sei que a gente não tem boas condições aqui não, mas quem é que consegue trocar de carro? O carro que eu tenho foi dado, 0800, até hoje nunca troquei. Nem para consertar, eu consegui. Mas tem gente que consegue trocar de carro, né? Dá o antigo e pega o novo, né? Por quê? Porque o inverso não faz sentido. Você não vai entregar um novo para receber um antigo, a menos que você esteja com um problema sério de dívida e queira resolver, não é? Então, quando você vai na concessionária lá, pegar algo melhor, você entrega o antigo, sim ou não? Como entrada. É a mesma coisa. Quantos anos nós vamos passar dentro da igreja, bem pertinho, dentro da concessionária, e não temos coragem de entregar de fato, de verdade, a nossa vida ao Senhor? Nós ouvimos ao Senhor, ouvimos a palavra dele, compartilhamos a vida dele aqui, tal, ensinamos todas as coisas, mas quando nós vamos entregar essa vida velha para ter uma vida abundante, para ter algo melhor? Esse é o questionamento que eu quero fazer. Paulo disse: eu considero tudo como perda, comparado à suprema importância de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Mas vale a pena largar tudo, né? Não é porque tudo que você tem é ruim, não. Nem tudo na sua vida é ruim, não. É claro, tem coisas ruins e coisas boas, tá? Mas nem tudo é ruim, não. É que Jesus é melhor do que tudo que você tem. Ele é melhor e é mais valioso do que tudo que você jamais será. Ele está me entendendo? É uma questão racional. E a questão central aqui é: nós estamos dispostos a largar realmente tudo por ele? Bom, a parábola lá que a gente leu em Mateus termina com... ela mostra o seguinte: um negócio, uma ação radical. Porque assim, o cara foi, o negociante foi, vendeu o que tinha, comprou. O outro, ele foi vender tudo e voltou com alegria. Não foi chorando e conduz: ah, rapaz, será que vale a pena? Não, uma coisa consciente, pode ter certeza que vale a pena. Tudo que você tem que ser considerado seu, entregue a Jesus, para de querer administrar como se fosse seu. Porque a sua vida, você chama de sua, ela não é sua. É um empréstimo. Você está aí só administrando um pouquinho, mas é por tempo limitado, essa daí. E a vida eterna é para sempre. Vai querer arriscar, irmão? Passar o resto da vida sem Jesus? Tá louco. Isso é loucura demais. Quem está me entendendo? Irmãos, dentro desse tema aqui, ó, o discipulado não é apenas adicionar Jesus à sua vida, é uma troca. Assim como ele estava lá me substituindo lá na cruz. Amém?
Então eu tenho que trocar quem eu tenho, quem eu sou e o que tenho, para obter Cristo. Eita! Jesus disse que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus, o Pai, e a você mesmo, achando que você pode dar sentido a tudo. Então junte o seu tudo e troque com Jesus, que é tudo de verdade. Amém? É em Lucas 14, né, verso 26 e 27, que fala que sobre essa realidade familiar, negócio de pai, mãe, tem que deixar tudo. Ah, pastor, você está dizendo que ele tem que sair de casa e largar tudo? Não. Não é isso não. Quem tem mãe e pai aí faz assim também. Sabe quando pode ter mãe e pai? O que você tem feito a respeito disso? Sim, porque os que não levantaram a mão aí é porque não tem mais mãe e pai. Aí vai esperar perder para calcular o valor. É bom a gente cuidar bem de mãe e pai. Poder abraçar e estar junto. Quando eles se vão, se abre no coração da gente um negócio que só vai sarar quando Jesus voltar, que aí eu vou encontrar de novo, poder dar aquele abraço no pai, sabe? Todos vocês podem me abraçar, mas parece que o abraço dele é um abraço diferente. Todos vocês. Né? Porém, esse laço tão próximo não pode ser mais valioso ou mais importante do que os laços que eu devo ter com Deus Senhor. Ele tem que estar em primeiro. O chamado de Jesus é para uma entrega total. Ele disse: se alguém quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Se alguém entregar a sua vida por amor de mim, vai encontrar a vida. É total. A entrega é total. Amém, queridos? E é um sacrifício que você faz com alegria. Não é um fardo. É um preço que você vai pagar para obter Jesus, que é imensamente maior, melhor. E, irmãos, todo sacrifício se torna uma prova de valor. Eu falei do sacrifício de Jairo fez ali e a prova que ele passou. Quantos de nós não teria sido reprovado ali no meio da prova, né? Eu sou um que com certeza não passaria por aqui. Porque eu me conheço um pouquinho. Eu iria ficar impaciente e dizer: mestre, por favor, a mulher já foi curada, o senhor quer saber mais do que? Vamos embora! Minha filha está morrendo! Eu iria apelar com o mestre. E eu iria perder a bênção. A minha impaciência não iria deixar. Entendeu? Não iria permitir a minha... Iria ser mais forte que a minha educação. Irmãos, a Bíblia nos garante que aquele que semear com abundância, também com abundância, colherá. Está lá em 2 Coríntios 9:6. Jesus também falou que não existe ninguém que tenha investido qualquer coisa nele que não receba 100 vezes mais nessa vida, na eternidade, né? A vida é no porvir, né? Vida eterna no porvir. Amém? Fala para o seu irmão aí: vale a pena largar tudo para ter Jesus. Então, o último questionamento que eu falo para você é: o que você precisa entregar ao nome de Jesus? Bora ficar de pé e orar?